Ei, a besta versus o Homem-Aranha, quem é o mais forte? De um lado, um gênio mutante com força sobre-humana e instinto de predador. Do outro, um jovem cientista com reflexos impossíveis e uma mente afiada como uma navalha. Quando esses dois colidem, quem leva o melhor? Hoje vamos descobrir quem é o mais forte, besta ou Homem-Aranha. A força versus a agilidade aracnídea. Imagine um trovão rugindo no horizonte. Agora, imagine esse trovão na forma de um golpe. É assim que podemos descrever a força bruta da besta. Hank McCoy não é só um cientista brilhante. Ele é um verdadeiro titã dos músculos e de destreza animal. Seus saltos são capazes de esmagar concreto. Suas garras podem atravessar aço e o único soco seu pode mandar um carro pelos ares. Se um golpe desses acertasse em cheio o Homem-Aranha, poderia estar em sérios apuros. Mas é aí que entra a vantagem do amigão da vizinhança. Se a força da besta é um martelo esmagador e a agilidade do Homem-Aranha é como um raio, imprevisível, veloz e impossível de segurar, Parker esquivou de tiro, desviou de golpes de oponente muito mais forte e até mesmo fugiu do ataque do próprio Hulk. Ele não precisa ser mais forte, desde que nunca seja atingido. Só que tem um detalhe, a besta não é apenas força bruta, ele também é um gênio. Alguém que pode prever os movimentos do oponente com cálculos precisos e conhecimento tático. E quando um cientista luta com outro cientista, o confronto vai muito além da força física. O gênio contra a ciência do Aranha. Se você acha que essa luta é sobre músculos e acrobacias, pense de novo, porque aqui não estamos falando apenas de dois heróis. Estamos falando de duas das mentes mais brilhantes do universo Marvel. Hank McCoy, a besta não é só um mutante em força colossal. Ele é um dos maiores cientistas vivos, especialista em genética, bioquímica e até física teórica. O cara já desenvolveu curas para doenças mutantes, criou tecnologias de ponta e até mexeu com viagens no tempo. O cérebro dele funciona como uma supercomputadora azul, sempre calculando probabilidades, estratégias e reações químicas antes mesmo de dar o primeiro golpe. Mas Peter Parker não fica muito atrás, ele pode até parecer um moleque brincalhão, fazendo piadinhas no meio da luta, mas por trás daquela máscara está um verdadeiro gênio da bioquímica e engenharia. O cara inventou os próprios lançadores de teias, ainda adolescente, isso sem falar nos trajes tecnológicos, nas teias especiais e nas engenhocas que salvaram sua pele, mais vezes do que podemos contar. Então, o que acontece quando um cientista brilhante enfrenta outro cientista brilhante? Eles não vão apenas trocar socos, eles vão tentar superar um outro no intelecto, prevendo movimentos, criando estratégias, adaptando seu combate. E quando a luta chega nesse nível, não é só força que importa, porque enquanto a besta confia em sua inteligência e resistência, o Homem-Aranha tem algo que pode mudar completamente o jogo. Resistência animal versus sentido aranha. Agora a coisa começa a ficar séria, porque uma coisa é ter força e inteligência, e outra coisa é aguentar a pancada. E se tem alguém que sabe como resistir a impactos absurdos, esse alguém é a besta. Já viu um cara levar rajadas de energia, ser esmagado por toneladas de entulho e continuar lutando como se fosse mais um dia comum? Sua fisiologia mutante dá a ele uma resistência impressionante, permitindo que ele continue firme, mesmo depois de ataques devastadores. Pode acertar com socos, chutes ou até jogá-lo de um prédio. Ele ainda vai se levantar, ajustar os óculos imaginários e revidar. Mas tem um detalhe, para resistir a um golpe você precisa ser atingido. E aí que o Homem-Aranha tem uma carta na manga, que já salvou sua pele incontáveis vezes, o sentido aranha. O sensor aranha? Eu não vejo nada aqui. Esse sexto sentido não é só um alerta, é um instinto que permite o Peter reagir em frações de segundo, desviando de golpes que deveriam ser inevitáveis. Um soco de super força, ele já saiu do caminho antes mesmo que o punho fosse lançado. Boa sorte, tentando pegá-lo desprevenido. Em combate, é como se ele estivesse sempre um passo à frente, dançando entre os golpes com precisão de um acrobata. Só que o sentido aranha não é infalível, e se tem alguém que pode encontrar uma maneira de contorná-lo, esse alguém é a besta. Porque, enquanto Peter confia nos seus reflexos sobre-humano, Hank tem algo que pode virar o jogo, uma mente tática e um instinto de predador que sabe exatamente quando e onde atacar. Instinto selvagem versus estratégia.
Agora, a batalha atinge um nível ainda mais intenso, porque quando dois oponentes se igualam a uma força, inteligência e resistência, a luta deixa de ser apenas física, ele se torna uma guerra de estratégia e instinto. A besta pode parecer um brutamonte, descontrolado, mas essa imagem não poderia estar mais errada. É um lutador técnico, metódico e preciso. Ele combina seu intelecto brilhante com o instinto de predador afiado, calculando cada movimento como um jogador de xadrez, antecipando ações, explorando qualquer erro do oponente. Mas o Homem-Aranha tem seu próprio jeito de lutar. Enquanto a besta age como um estrategista meticuloso, Peter Parker improvisa. Ele se adapta ao combate como um dançarino em meio ao caos, usando o ambiente, suas teias, até mesmo o humor para desestabilizar o inimigo. Quantas vezes ele já enfrentou vilões muito mais fortes e conseguiu vencer simplesmente por ser imprevisível. E aqui que surge a grande questão: quem leva melhor, o lutador metódico que analisa cada detalhe do confronto, ou o combatente espontâneo que transforma cada batalha em um espetáculo caótico? Bom, isso pode depender do lugar onde a luta acontece, porque quando o cenário entra na jogada, as regras mudam completamente. O verdadeiro vencedor, quem domina o campo da batalha. O ambiente pode ser um fator decisivo. A besta domina estruturas metálicas e terrenos irregulares, enquanto o Homem-Aranha reina absoluto na cidade. Dependendo do cenário, um pode ter vantagem total sobre o outro. Mas e se esse confronto fosse levado ao extremo? E se o embate não fosse apenas um teste de força ou estratégia, mas um verdadeiro duelo de sobrevivência? E no final, quem vence? Força, inteligência, resistência e estratégia? Homem-Aranha e Besta são dois titãs e seus próprios estilos de combate, mas no fim das contas, tudo se resume ao contexto, o cenário, o ritmo da luta e quem consegue se adaptar mais rápido. E agora é com você, quem você acha que sairia vencedor desse combate épico? Comenta aí e vamos debater. É claro, se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve para mais batalhas insanas como essa.